Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem. Eu sou o professor Edivan, de História. Hoje a gente vai dar continuidade à nossas aulas de História com o nosso terceiro tema, que é grandes navegações, e aí uma continuação, né, uma continuidade do tema da aula anterior, da Baixa Idade Média. Então, para iniciar, a gente vai ver qual era o contexto, né, os precedentes das grandes navegações, o que acontecia na Europa naquele momento. Vamos lá. Com o fim do feudalismo e, consequentemente, o crescimento das populações urbanas na Europa, há uma maior produção de variados artigos. Com isso, o continente europeu, que tinha excedentes de suas produções artesanais, precisava comercializar. Ou seja, né, a gente viu que lá na época do feudalismo, no fim da Idade Média, perto da sua decadência, as cidades elas passam a ser locais mais seguros para se viver, por conta da diminuição dos ataques, dos saques dos bárbaros, né? Como assim os romanos os denominavam. E aí essas cidades vão ficando cada vez mais seguras, e as pessoas que tinham feito o movimento cidade-campo, né, para a era do feudalismo, elas começam a voltar do campo para as cidades. Isso vai fazer o quê? Com que o comércio renasça, né? Acontecendo aí o que a gente chama de mercantilismo, né, por conta que essas cidades vão ficar mais seguras, né? E a partir disso, com mais pessoas, o comércio passa a se desenvolver mais, e há uma necessidade de a Europa comercializar, né, esses excedentes, esses produtos com outras nações, né? Esse aí é um dos pontos dos precedentes das grandes navegações, né? Por outro lado, a produção alimentícia nos campos era baixa por conta da pouca mão de obra servil, né? Se eu tenho aí uma grande migração do campo para a cidade, ou seja, essa mão de obra servil dos servos que trabalhavam lá no sistema feudal, vai me faltar. Então eu tenho menos pessoas produzindo e eu tenho pessoas na cidade precisando de alimentação. O que fazer então? Com isso, os europeus passam a procurar novas rotas para o comércio, que pudessem abastecê-los com produtos mais baratos e que estavam em falta na região. Além disso, poderiam escoar as suas produções artesanais. Então a gente tem o quê? A gente tem o retorno do campo para a cidade, né? O ressurgimento do comércio, aí, o mercantilismo, né? E aí a Europa produzindo mais, né? Essas manufaturas. Então eles precisavam, né, esses burgueses, essa nova classe que surge aí com o fim da Idade Média, os burgueses precisavam escoar sua produção para outras nações. Além disso, as cidades precisavam também garantir alimentação, né, para essa população que vinha crescendo muito. Mas, por outro lado, a gente tinha também menos pessoas nos campos para produzir. Então, eles unem o útil ao agradável, né? Nós vamos aqui começar a navegar, né, procurar novas rotas de comércio, a gente escoa nossas produções pelo mundo e, por outro lado, a gente compra, né, alimentos mais baratos, né, tinha artigos orientais, da Índia, né, e isso também vai movimentar o início das grandes navegações. Então esses pontos aí são importantes para a gente entender os precedentes das grandes navegações. Principais motivos, né, para a expansão marítima e comercial da Europa, né? Lembrando que quando a gente fala expansão marítima e comercial da Europa, essa expansão ela começa primeiramente com Portugal e Espanha, né? E aos poucos outras nações aí elas vão aderindo a essa expansão. Então, o primeiro motivo para a expansão marítima e comercial, busca de um novo caminho para as Índias, né? O caminho que existia para as Índias, ele era todo dominado pelos árabes, o que encarecia a compra desses alimentos, de tudo que se comprava das Índias. Então, a Europa ela buscava uma nova rota que fosse dominada por ela, né, para as Índias. Outro motivo para a expansão marítima comercial está a escassez de metais preciosos na Europa, né, o que eles vão encontrar mais tarde aí, nas colônias, né? E esses metais preciosos também eram utilizados para uma infinidade de coisas, inclusive para fazer moeda, né?
Outra questão são os interesses da burguesia e dos estados nacionais. Lembra que eu falei que esses comerciantes eles precisavam escoar suas produções para outros países, para outras nações? Ou seja, são esses burgueses, essa nova classe que surge, né, que precisa escoar essa produção. Os burgueses eram os comerciantes, né, os empresários da época, aqueles que tinham o poder do capital, né, tinham grana, que podiam produzir, e eles precisavam, né, quando eu produzo, eu preciso fazer o quê? Comercializar, então eu não vou ter lucro, né? O interesse também dos estados nacionais. Os estados nacionais precisavam, né, buscar outras colônias, né, buscar metais preciosos, como a gente falou no tópico anterior. Então, são uma série de fatores aí que vai desencadear a expansão marítima e comercial. Portugal e Espanha foram os países que mais se destacaram na expansão marítima e comercial, tendo Portugal se destacado entre os demais pelos seguintes motivos. Primeiro, né, a centralização monárquica. Portugal é um dos primeiros países onde acontece a centralização. Lembra que eu falei para vocês na aula anterior? Lá na Europa feudal a gente vai ter feudos, né? Feudos, pequenos reinos, né? A partir do momento que essa Europa feudal da Idade Média ela entra em colapso, esses pequenos reinos eles vão crescendo, né, se transformando em reinos maiores e se centralizando. Então Portugal é um dos primeiros reinos que centraliza, ou seja, vai ter a figura de um rei central que vai exercer o poder. Outro motivo aí do pioneirismo português, né? A aliança entre monarquia e burguesia, né? Um vai apoiar o outro, né? Então a burguesia, né, que eram esses homens, esses comerciantes que tinham capital, eles vão se aliar à monarquia, né? A monarquia vai aí dar sustentação, né, para a burguesia, para fazer essas explorações nessas novas colônias, né, que porventura surgissem, que mais tarde surgiram. Outra questão, a ausência de guerras, né? Portugal passou por um grande período de guerra aí, mas depois veio um momento de relativa paz, né? Então Portugal, nesse momento aí do início da expansão marítima, estava passando por um momento de paz, o que veio aí ajudar nessa expansão marítima comercial e principalmente no pioneirismo português, né? E por último, a gente tem a geografia privilegiada, né? Portugal está ali numa parte da Europa, na pontinha da Europa, né? Ligação direta com o Atlântico, né? Se você atravessar de Portugal descendo, você chega no Brasil. Se você for em direção reto, você chega na América, no continente americano, mais para baixo o Brasil. Ou seja, era uma posição estratégica tanto para Portugal quanto para a Espanha. E a tradição pesqueira, né? Portugal já tinha aí anos e anos e séculos de tradição pesqueira, né? O que fez com que esses homens que se aventuraram nas caravelas aí pelo mundo, pelo Atlântico, eles já tivessem um bom conhecimento aí das técnicas de navegação, instrumentos e tudo mais. Então a gente tem agora a expansão marítima espanhola, aí um breve histórico, né? Em 1492, a Espanha chega sob a liderança de Cristóvão Colombo em terras que acreditava-se ser as Índias, né? Um erro aí. No entanto, chegaram ao continente americano, né? Lembrando que isso mais tarde também vai acontecer lá em 1500 com o Brasil, né? Disseram, né, os navegadores portugueses que chegaram ao Brasil achando que estariam chegando nas Índias também. Só que como nem tudo são flores, né? Esses espanhóis, né, que chegam no continente americano, que viria a ser chamado depois de continente americano, eles dizimaram extensas populações nativas, como os incas, os astecas e os maias, colonizando grande parte do continente a mando do rei, né? Vale lembrar também que essa dizimação dessas populações, ela não se dá somente por guerra, né? Porque obviamente quando o nativo vê esse europeu entrando em seu território, ele vai tentar guerrear, né? O que vai ser aí inútil, porque as guerras, as armas dos nativos não chegavam aos pés das armas de fogo do colonizador. A gente também tem que lembrar que essa dizimação dessas populações, elas se dão também por conta de doenças.
doenças que os nativos eles não tinham aí imunidade, né, e foram trazidas por esse colonizador, dizimando aí populações, extensas populações americanas, certo? E a Espanha teve um grande número de colônias na América, que aos poucos foram se fragmentando, né? Com exceção do nosso país, o Brasil, né, boa parte da América, né, boa parte mesmo da América, ela foi colonizada aí pela Espanha, né? Que houve lá uma divisão, o Papa fez uma divisão, que um lado seria de Portugal, o outro lado seria da Espanha, e boa parte aí, então, da América, ela foi colonizada pela Espanha, né? O que depois, né, das independências da América Espanhola, né, esse território, esse vasto território espanhol vai se fragmentando depois em pequenos países, né, como a gente conhece aí Argentina, Peru, Bolívia, Colômbia, Venezuela e tantos outros, certo? E agora um histórico da expansão marítima portuguesa, né? Aí a gente tem aí meio que uma linha do tempo, vamos lá. Em 1415, né, Portugal conquista a cidade de Ceuta, né? E entre 1415 e 1460, a ocupação de Madeira, Açores, Cabo Verde e Guiné na África, né? Em 1488, Cabo da Boa Esperança. Em 1498, Portugal chega à Índia, né, por essa rota aí recém-descoberta, né? E em esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral, Portugal chega às terras que mais tarde seria chamada de Brasil, né? Em que ano? 1500. No entanto, né, se achava que a rota, né, assim como aconteceu, como eu falei para vocês lá na América, se achava que essa rota que levou eles ao Brasil, né, por engano, alguns historiadores dizem que não foi bem assim, né, eles chegam às terras brasileiras. Essa teoria é refutada, né, por historiadores que dizem que Cabral sabia que o caminho não levava à Índia, né? Existem ainda teorias de que outros países chegaram antes à região, como França e a própria Espanha, né? Mas quem vai realmente iniciar a colonização dessas novas terras, né, é realmente Portugal, que, como a gente falou lá no início, né, foi pioneiro aí nessas navegações e, portanto, né, se é pioneiro, vai chegar primeiro em determinados locais. Consequências dessa expansão marítima europeia, né? Primeiro a gente tem aí o deslocamento do eixo econômico do Mediterrâneo para o Atlântico, né? Depois que Portugal descobre, né, entre aspas, o Brasil e outras regiões, o caminho lá das Índias, do Oriente, do Mediterrâneo, ele não se torna uma rota comercial tão interessante mais, porque agora eles têm o continente americano ali, né, a parte sul do continente americano para explorar, né, para comercializar. Colonização da América e desenvolvimento do sistema colonial, né? Vamos lembrar também aí da Espanha, né? Por isso que a gente fala da América como um todo, né? Colonização da América e desenvolvimento do sistema colonial, né? A partir dessas navegações e que os portugueses e os espanhóis passam a descobrir, né, entre aspas, novos territórios, eles vão aí desenvolver um novo sistema colonial, né? Que aos poucos vai se desenrolando aí, né? Vamos lembrar, a gente vai ver na próxima aula, que Portugal chega ao Brasil em 1500, mas a colonização de fato ela só vai se iniciar em 1530, né? Como a gente já falou lá antes, genocídio das populações nativas americanas, né? E não só o genocídio, como a gente já falou, por armas, né, de fogo e por doenças. A gente vai ter também o que os historiadores chamam de etnocídio dos nativos indígenas. O que seria o etnocídio? É a morte da cultura, né? Você tem aí na América incas, maias, astecas e muitos outros povos que têm suas culturas próprias, suas cosmovisões próprias, né? A sua cultura, a sua religião, o seu modo de vestimenta. E os espanhóis, os portugueses e os europeus, como um todo, eles vão chegar e destruir mesmo esses modos de vida aí dos nativos, né? Então a gente chama esse processo de etnocídio. E o fortalecimento dos estados nacionais. Por que fortalecimento dos estados nacionais, né? A partir do momento que esses países eles chegam nesse novo local, eles passam a explorar economicamente suas pedras preciosas, né? Os seus recursos naturais. Isso vai gerar lucros para os reis, né? Lucro para a coroa. E a partir da obtenção dos lucros da coroa, a coroa ela vai se fortalecendo
né, dentro desse conceito aí de Estado Nacional, né, que era o país, né, que a gente não pode chamar ainda de país nessa época, mas era que tinha o rei como figura central, né, a coroa como figura central. Né? Se o rei ele tem mais dinheiro, ele vai poder investir mais em armas, ele vai poder investir mais em exército, que isso vai fazer o quê? Vai trazer uma segurança lá para o reinado dele. Então, isso traz fortalecimento dos estados nacionais, né? Porque isso gera uma segurança para o rei, para a sua corte, para o seu palácio, certo? E aí a gente chega na polêmica do descobrimento, né? Como a gente já meio que abordou isso antes, a maioria dos historiadores atualmente considera que a chegada de Cabral no Brasil não foi casual, e sim intencional, pois os portugueses já conheciam a rota para as Índias e não poderiam se perder. Inclusive, a gente abordou lá no início, um dos motivos do pioneirismo português era que os portugueses eles sabiam muito bem navegar, né, porque eles já tinham essa cultura da pesca, da navegação pelos mares, né? Então, se eles já conheciam o caminho para as Índias, como que eles poderiam chegar no Brasil por engano? Então, é por isso que muitos historiadores falam que essa chegada ao Brasil, né, as terras que se chamariam posteriormente de Brasil, ela não foi um engano, né? Ela foi intencional, né? Não houve relato de tempestades, né, por exemplo, que pudesse alterar a rota da esquadra. Provavelmente, outras expedições portuguesas estiveram nestas terras em 1498, aí pouco tempo antes de 1500, né, quando de fato se descobre o Brasil. Note que quando eu falo de descobrimento, né, e aí no slide também vocês podem ver que tem, entre aspas, né, porque a gente parte do pressuposto de que o Brasil ele não foi descoberto, né? Assim como aconteceu em toda a América, o Brasil ele é invadido, porque aqui a gente tinha, né, populações nativas, né, milhões de indivíduos já vivendo no território. O que acontece é uma invasão. Então, quando a gente usar a palavra descobrimento, a gente tem que usar esse termo com cuidado, né, usando aspas, por exemplo, como está aí no slide, como eu tenho abordado aqui com vocês. Também existem discussões sobre uma possível expedição espanhola que esteve no litoral nordestino em janeiro de 1500. Assim também como acontece na América aí, né? Eu já li aí matérias que falam que os chineses podem ter chegado na América antes, né? Os vikings também, eles podem ter vindo muito antes dos espanhóis e dos portugueses aqui para a América. Então, para finalizar, né, para a gente testar os nossos conhecimentos aí, a gente tem duas questões para saber o que a gente aprendeu aí sobre grandes navegações, né? Então, na questão a gente tem: quem foram os principais financiadores dos empreendimentos marítimos da época das grandes navegações? Letra A, reis e burgueses. Letra B, integrantes do clero católico e pequenos comerciantes. Letra C, marinheiros e profissionais liberais. Letra D, artistas e engenheiros de caravela. E letra E, cientistas, né? Qual que seria a resposta correta aí, então? 1, 2, 3. Então a resposta correta seria reis e burgueses, né? Lembrem que com relação a Portugal, né, os motivos do pioneirismo português, eu falei lá no início para vocês que houve aí um acordo entre burguesia, né, parceria entre burguesia e a monarquia, né? Então esses foram os dois grupos aí que fizeram o financiamento, né, sobretudo os burgueses, como eu já falei para vocês, que foi essa nova classe que surgiu após a Idade Média, após o feudalismo, que tinha aí o poder comercial, que tinha grana, né, e podia financiar esses empreendimentos marítimos, né? Por quê? Porque eles precisavam escoar suas produções aí e comprar alimentos para vender também na Europa. Na segunda questão a gente tem: quais as alternativas abaixo explica o pioneirismo de Portugal nas grandes navegações dos séculos XV e XVI? Letra A, Portugal era o país mais rico e populoso da Europa. Marinheiros de vários países moravam e trabalhavam em Portugal, e dinheiro para investimento em navegação. Letra B, apoio total da população, ajuda de outros países, altos investimentos na construção de caravelas, feitos por ricos comerciantes asiáticos e americanos. Letra C,
posição geográfica favorável, bons conhecimentos e experiência em navegação, domínio na técnica de construção de caravelas, capital para investimentos oriundos da burguesia e nobreza. Letra D, experiência em navegação desde a Idade Média. E letra E, investimento da Igreja Católica Portuguesa. Então, qual que seria a resposta correta aí? Letra C, posição geográfica favorável, né? Inclusive esse foi um dos pontos que a gente abordou lá na questão do pioneirismo português, né? Bons costumes e experiência de navegação, nós também abordamos. Domínio da técnica de construção de caravelas, os portugueses dominavam, né? Capital para investimento, né? Que vem casar com a primeira questão aí entre a burguesia e a nobreza, né? Que fizeram esses acordos, né? Claro, por interesses aí comerciais, interesses no capital, né? No dinheiro. Então, recapitulando aí alguns pontos-chave da nossa aula de hoje, né? A gente tem aí os precedentes das grandes navegações, o fim do feudalismo, né? Essa volta das pessoas do campo para a cidade, né? O que vai aí reavivar o comércio e fazer com que essa produção, esse excedente, né? De produtos manufaturados tenham que ser escoado para outras regiões, né? E isso vai dar início aí, o pontapé inicial para as grandes navegações, né? Por outro lado também, esses portugueses, espanhóis e europeus, eles precisavam comprar comida para alimentar a sua população, certo? E os principais motivos para essa expansão marítima aí seriam o quê? Primeiramente, uma busca de novo caminho para as Índias, né? A escassez de metais preciosos na Europa, a Europa precisava desses metais, né, para fazer moedas e outros materiais, interesses aí da burguesia e dos estados nacionais, né, como eu falei que lá em Portugal foi feito um acordo entre esses dois grupos, né. Aí os dois países pioneiros nessas navegações foram Portugal e Espanha, né, sobretudo Portugal, que se destacou aí por N motivos que a gente já colocou. Né? Aí, em 1492, a Espanha ela chega na América, né, empreendendo aí guerras e dizimando populações. Depois vem a questão de Portugal, né? Portugal, ele, como é pioneiro aí nesses empreendimentos marítimos, eles chegam em vários locais primeiro e chegam às terras que depois seria chamado de Brasil, né? Começando a colonização 30 anos depois. E aí nós temos consequências dessa expansão marítima europeia, né? Que é o deslocamento do eixo econômico do Mediterrâneo para o Atlântico, óbvio, né? Se a gente tem uma América recém-descoberta, entre aspas, a gente vai mudar esse eixo comercial para lá, né? Colonização da América, o desenvolvimento desse novo sistema colonial, né? O genocídio e o etnocídio dessas populações aí americanas, né? Ameríndias, né? E o fortalecimento dos estados nacionais, porque esses estados nacionais, esses lugares vão aí arrecadar muito dinheiro nesses empreendimentos marítimos. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje, né? Navegações marítimas. Aguardem as próximas e se você quer acessar essa aula e outras aulas, né? Acesse a plataforma Eduque, o link está aparecendo aqui embaixo. Até a próxima!